Fala pessoal, eu sou o Thales Rogério, professor de História. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós estamos no quadro Maratona de questões de História. O nosso foco é a Era Vargas. Nós estaremos resolvendo questões que estiveram em provas anteriores e contextualizando essas questões para facilitar a melhor absorção do conteúdo, ok? Então, bora para as questões. Primeira questão, SEDUC do Ceará 2016. Leia o texto abaixo. Em 1932, o Estado de São Paulo se mobiliza contra Vargas no episódio que entrou para a história do Brasil como a Revolução Constitucionalista. Nesta revolução, milhares de pessoas de todas as classes sociais doaram pratarias, joias e alianças para ajudar financeiramente o movimento. Todo o Estado unido trabalhou com garra para a vitória da causa paulista. Nesse contexto, podemos explicar a Revolução Constitucionalista de 1932 como alternativa A, o descontentamento dos tenentes com a repressão desencadeada sobre eles após o movimento de 1930, alternativa B, a revolta popular contra as determinações autoritárias impostas após a decretação do Estado Novo, alternativa C, a revolução dos paulistas frente à perda da hegemonia na política nacional após a Revolução de 1930, alternativa D, a tentativa golpista da tomada do poder e a instalação do socialismo liderada por Luiz Carlos Prestes, ou alternativa E, a articulação da alta cúpula das Forças Armadas contra a ampliação das liberdades políticas. Gabarito da questão, alternativa C, a reação dos paulistas frente à perda da hegemonia na política nacional após a Revolução de 1930. Comentário da questão, com a chamada Revolução de 1930, Getúlio Vargas, com auxílio dos militares, tornou-se o líder de uma nova república após a deposição de Washington Luiz, o último dos representantes da política das oligarquias que caracterizou a República Velha. O estado de São Paulo, um dos principais celeiros de agentes políticos da República Velha, foi um dos focos de resistência ao governo de Vargas. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi o ápice da revolta contra o governo federal. Naquele ano, São Paulo tornou-se o palco de uma guerra. Em São Paulo, muitas organizações antigovernistas começaram a se articular para tomar de assalto o poder. O movimento tenentista estava inserido nessas organizações. Uma das principais era o Partido Democrático. Em outros estados, como no Rio Grande do Sul, organizações como a Frente Única Gaúcha romperam com Getúlio Vargas e associaram-se aos paulistas. Milhares de outras regiões, como de Minas Gerais, também fizeram o mesmo. O estopim para o desenrolar do conflito foi a invasão de um jornal tenentista na cidade de São Paulo. Banca CESP 2018, Instituto Rio Branco para o cargo de diplomata. Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil na chamada Revolução de 1930. Seu governo foi marcado por fortes transformações econômicas e sociais, bem como por acontecimentos políticos importantes no Brasil e no mundo. A respeito da Era Vargas, julgue C ou E o próximo item. Com a decretação do Estado Novo em 1937, Getúlio Vargas tomou medidas como a suspensão do pagamento da dívida externa, a diminuição da liberdade de imprensa e a extinção dos partidos
políticos. Gabarito da questão, certo. Como comentário, em novembro de 1937, como consequência do golpe que implantou o Estado Novo, decidiu-se suspender unilateralmente o pagamento do serviço da dívida, apresentando-se como justificativa a impossibilidade de conciliar estes pagamentos com a manutenção das importações essenciais ao desenvolvimento econômico do país e o reequipamento das Forças Armadas. Os pagamentos dos serviços só foram retomados sob pressão norte-americana com a negociação do novo acordo temporário em 1940, que previa por 4 anos pagamentos a uma escala equivalente a 50% da escala de pagamento do esquema Oswaldo Aranha. Banca Vunesp, 2019, Prefeitura de Serquilho. Em 1933, o presidente argentino Juan B. Justo visitou o Brasil e, na ocasião, Vargas deu enorme destaque à amizade argentino-brasileira, tradição arraigada na alma dos dois povos. Salientou a identidade de interesses entre os dois países e as possibilidades de intercâmbio econômico, cultural e de mútua assistência para assegurar a tranquilidade interna e a paz exterior. Segundo o artigo de Maria Helena Capelato, a aproximação latino-americana pode ser explicada, alternativa A, pelo desinteresse da política externa norte-americana pela América Latina, mais preocupada em conter a expansão nazifascista, alternativa B, pelo interesse do Brasil e da Argentina em ocuparem cargos de destaque na Liga das Nações com o apoio dos Estados Unidos, alternativa C, pelo fechamento do mercado europeu aos principais produtos da América Latina, como café, manufaturados têxteis e petróleo, alternativa D, pelo afastamento dessa região dos Estados Unidos em função do descontentamento derivados da crise de 1929, ou alternativa E, pela necessidade brasileira em encontrar novos mercados para os produtos industriais do país, prejudicados pela depressão dos anos 1930. Gabarito da questão, alternativa D, pelo afastamento dessa região dos Estados Unidos, em função do descontentamento derivados da crise de 1929. Comentário da questão: o populismo foi um tipo de situação política experimentada na América Latina entre as décadas de 1930 e 1960, que teve como grande contexto propulsor a crise de 1929. Nessa época, várias das nações latinas, vistas como portadoras de uma economia periférica, viveram uma fase de desenvolvimento econômico seguido pelo crescimento dos centros urbanos e a rearticulação das forças sociais e políticas. A falta de mecanismos que regulamentavam a economia dos Estados Unidos acabou fazendo com que os vários setores da economia caminhassem de forma frenética, esperando que as forças produtivas do país experimentassem um inabalável quadro de crescimento e expansão. Com o passar do tempo, o impacto sofrido pelas próprias limitações da economia viriam a determinar o desenvolvimento da crise. Banca CESP 2014, Instituto Rio Branco para o cargo de diplomata. Com relação à era Vargas, julgue C ou E os seguintes itens. Francisco Campos, um dos principais ideólogos do Estado Novo, defendia que esse novo Estado promovesse uma consciência nacional capaz de unificar uma nação dividida por meio de transformações estimuladas pela mentalidade das multidões e de seus líderes.
o item está errado. Com a promulgação da Constituição de 1934, chegou ao fim o chamado governo provisório, instaurado com a vitória da Revolução de 1930. A nova Constituição, elaborada por uma Assembleia Constituinte, introduziu no país uma nova ordem jurídico-política que consagrava a democracia com a garantia do voto direto e secreto, da popularidade sindical, da alternância no poder, dos direitos civis e da liberdade de expressão dos cidadãos. Particularmente para as mulheres, a Constituição de 1934 representou uma enorme conquista. Pela primeira vez, tornavam-se eleitoras e elegíveis. Mas a Constituição durou pouco. 3 anos depois, antes mesmo que a primeira eleição que elegeria o novo presidente se realizasse, Getúlio Vargas deu um golpe para manter-se no poder e instaurou uma ditadura que acabou aí sendo conhecida como o Estado Novo. Para saber mais sobre esse assunto, para os construtores desse novo Estado, era preciso deixar para trás aquilo que seria o causador de todos os males da nação, no caso, o liberalismo. Para eles, a decretação do Estado Novo era o complemento da Revolução de 1930, cujos ideais estavam sendo traiçoeiramente atingidos pela Constituição Liberal de 1934. A crise da liberal-democracia exigia uma solução que somente um poder forte, autoritário, estaria em condições de oferecer. O intervencionismo estatal, iniciado em 1930, ainda que de forma não ostensiva, seria intensificado e se tornaria a marca dos novos tempos. O Estado Novo ele parece ter nascido, vivido e morrido sob a égide das transformações mundiais. Se o florescimento de regimes autoritários na Europa encorajou o presidente Vargas a instaurar no país um regime político autoritário, esse mesmo regime conheceu o apogeu e a queda sob a influência da Segunda Guerra. Banca Vunesp 2014, São Paulo, auxiliar de promotoria. Observe com atenção a charge a seguir, que apresenta 3 momentos de Getúlio Vargas. Considerando as datas, os trajes e as falas das personagens, assinale a alternativa que melhor explica os diferentes discursos de Vargas. Alternativa A, o primeiro e o terceiro quadrinho expressam a submissão de Vargas aos representantes das Forças Armadas. Alternativa B, o primeiro quadrinho expressa a influência da Revolução Comunista ocorrida em Cuba sobre a política brasileira. Alternativa C, as mudanças ocorridas do primeiro quadrinho para o segundo e deste para o terceiro expressa a indecisão política de Vargas. Alternativa D, o terceiro quadrinho indica o golpe que deu origem ao Estado Novo e a implantação de um governo ditatorial. Ou alternativa E, o segundo quadrinho mostra a aliança de Vargas com as oligarquias paulistas, base de todo o seu governo. Gabarito da questão, alternativa D, o terceiro quadrinho indica o golpe que deu origem ao Estado Novo e a implantação de um governo ditatorial. Comentário da questão, o Plano Collor ele foi um documento revelado pelo governo brasileiro que continha um suposto plano para a tomada do poder pelos comunistas. Então, supostamente apreendido pelas Forças Armadas, anunciava uma nova insurreição armada, semelhante à intentona de 1935. A invasão comunista previa a agitação de operários e estudantes, a liberdade de presos políticos, o incêndio de casas e prédios públicos
manifestações populares que terminariam em saques e depredações, além da eliminação de autoridades civis e militares que se opusessem à tomada do poder. Com a autenticidade do documento apresentado como prova do plano comunista não foi questionada, no dia seguinte ao pronunciamento do general Góes Monteiro e diante da ameaça vermelha, Getúlio Vargas solicitou ao Congresso Nacional a decretação do estado de guerra, concedido naquele mesmo dia, no caso, no dia 1º de outubro, e em seguida, usando dos poderes que esse instrumento lhe atribuía, deu início a uma intensa perseguição aos comunistas e também aos opositores políticos, como o governador gaúcho Flores da Cunha, último grande obstáculo ao seu projeto autoritário. No dia 10 de novembro, a ditadura do Estado Novo foi implantada. Banca CESP, 2015, DEPEN, Agente Penitenciário Federal. O populismo no Brasil, na Argentina ou no Peru implicava uma relação ambígua entre os cidadãos e o governo. A antecipação dos direitos sociais fazia com que os direitos não fossem vistos como tais, como independentes da ação do governo, mas como um favor em troca do qual se deviam gratidão e lealdade. A cidadania que daí resultava era passiva e receptora antes que ativa e reivindicadora. A partir das ideias do texto acima, julgue o item subsequente relativos a ditaduras e cidadania na América Latina. No Brasil, entre os anos de 1930 e 1940, o Estado Novo foi um regime autoritário que se caracterizou por restringir direitos civis, políticos e trabalhistas da população. A afirmativa está errada. Com a promulgação da Constituição de 1934, chegou ao fim o chamado Estado Novo, que foi a fase ditatorial do governo de Getúlio Vargas. Ao todo, Vargas ele permanece no poder em 1930 até 1945, mas a fase do Estado Novo corresponde especificamente ao período de 1937 a 1945. Uma característica inicial do Estado Novo foi o fortalecimento do Executivo, pois uma série de prerrogativas que estava nas mãos dos estados e municípios passou para o nível federal. E outro ponto importante foi o Executivo que acumula as funções do Legislativo, uma vez que o Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais e câmaras municipais foram fechadas. Isso também acontece em relação também àquela política de intervenção, nome que se dava aos governadores dos estados na época. Para saber mais, a consolidação das leis do trabalho, aprovadas por decreto de 1º de maio de 1943, ele representa a união e sistematização da vasta legislação trabalhista produzida no país após a Revolução de 1930. A promulgação da consolidação das leis do trabalho, CLT, conferiu grande prestígio popular ao regime e, em particular, a Getúlio Vargas, que fortaleceu a sua imagem de protetor da classe trabalhadora. Nos anos que se seguiram ao fim do Estado Novo, a CLT passou por sucessivas reformas e ampliações. O governo Vargas atendeu demandas populares relacionadas aos interesses trabalhistas. Vargas não chegou e garantiu direitos. Existia uma demanda anterior não atendida pelos governantes anteriores. Banca CESP 2015, Instituto Rio Branco para o cargo de diplomata.
A Era Vargas assinala o início do processo de modernização do país, a começar pela implantação da indústria de base. Enquanto os direitos civis e políticos eram suprimidos pela força de um Estado crescentemente autoritário, os direitos sociais vinham à tona, especialmente com a legislação trabalhista. A respeito desse período da República Brasileira, julgue se ou é o item a seguir. Nesse período, a política externa brasileira alinhou-se decididamente aos Estados Unidos da América, notadamente a partir de 1941, tendo se distanciado dos países do Rio da Prata, onde havia simpatia pelo nazifascismo. A afirmativa está errada, como gabarito na negociação do alinhamento do Brasil aos Estados Unidos, tendo em vista a Segunda Guerra Mundial, 4 questões estiveram desde o início na agenda de discussões. De um lado, o fornecimento de materiais estratégicos brasileiros aos Estados Unidos e a concessão das bases do Nordeste para o estacionamento de tropas norte-americanas. De outro, a concessão de financiamento norte-americano para a modernização das Forças Armadas brasileiras e a criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Desde o início de 1941, os Estados Unidos estavam decididos a cortar o fornecimento de matéria-prima brasileiras ao eixo. Um outro fator que veio contribuir para tornar mais complexas as negociações entre os dois países foi a intenção do governo norte-americano de enviar tropas ao Nordeste brasileiro, com base no argumento de que a região se constituía em alvo potencial para o avanço alemão em direção à América. Bem, esse foi mais um quadro Maratona de Questões, baseado aí na disciplina de História, fazendo um levantamento sobre a Era Vargas. Muito obrigado a todos, até um próximo momento. Não esqueça de compartilhar este vídeo, ajudando assim quem está ajudando. Valeu, até a próxima.